Olá, gente, boa noite. Meu nome é Vitor, eu vou ser o professor de história de vocês, junto com o Caio, junto com o Renato e junto com o Matheus. Eu sou da medicina, estou no 7º período atualmente, certo? E eu não vou estar mostrando meu rosto porque eu não quero assustar vocês. É de noite, eu acho maldade fazer esse tipo de coisa. Para quem me conhece, eu já é meu segundo ano aqui no cursinho popular. Agora é meu primeiro ano como coordenador da disciplina de História. Ano passado eu também dei História. E eu espero que a gente consiga apreciar bastante esse tempo junto, nesses tempos conturbados. Eu espero estar podendo trazer algo, ofertando algo de interessante para vocês, certo? Pois bem, vamos então começar com a minha primeira aula do ano, chamada Feudalismo na Alta Idade Média. Pois bem, como a gente pode falar de um momento tão importante na história ocidental quanto a Idade Média, quanto a época do feudalismo, sem antes trazer um pouco de contexto? Porque se essa é uma época tão importante, que até hoje é referenciada em filmes, em quadrinhos, todo mundo que já leu uma história, já leu um livro, viu um jogo que se passa nessa época, ou é inspirado nessa época. E é porque ela vai ser muito determinante em vários aspectos da nossa cultura. Pois bem, como a gente começa essa aula? A gente começa falando um pouco do contexto, do que levou a ela. Quais são os principais fatores determinantes da Alta Idade Média quando a gente está discutindo esse assunto? O primeiro, como você já deve ter tido na última aula com o professor Caio, vocês viram que a Idade Média ela começa em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente. Se vocês forem lembrar, o Império Romano do Ocidente foi o maior império até aquele momento, talvez com exceção pelo próprio império que tinha precedido eles, né, que era o Império de Alexandre o Grande. E então, quando a gente fala disso, a gente está falando da fragmentação do Império Romano do Ocidente. E a fragmentação do Império Romano do Ocidente se deu pelas invasões bárbaras que estavam ocorrendo na época. E então eu vou começar essa aula falando um pouco mais sobre o que foram essas invasões bárbaras. E depois eu vou falar um pouco do feudalismo em si e de suas principais estruturas. Pois bem, por que a fragmentação do Império Romano no Ocidente é importante? Porque ela vai definir uma série de conflitos na região da Europa. Lembre-se, quando a gente fala de Idade Média convencional, a gente está falando principalmente da Europa e na região do mundo ocidental. Então, não evitem aplicar muitas dessas características aqui que eu vou estar falando essa aula ao Oriente. Pois bem, então vamos ser por lógica, que a lógica é um instrumento importantíssimo no estudo da história. Se a gente está falando que o Império Romano do Ocidente foi fragmentado, bom, esses pedaços de terra não foram fragmentados, tipo, eles foram jogados para o espaço. As pessoas não desapareceram, então a gente não está falando de terras, a gente está falando de pessoas que estão vivendo nessa região ainda. Então os impérios bárbaros, os reinos bárbaros, pouco depois da fragmentação do Império Romano e durante a fragmentação dele, eles começam a invadir essas regiões e tomar. Então, a queda do Império Romano do Ocidente ela é totalmente simultânea com o aumento do poder e da influência desses impérios bárbaros. Depois, a gente tem que falar que se o Império Romano do Ocidente caiu, o Império Romano do Oriente ele vai persistir durante toda a Idade Média. Então, ele vai ficar até 1453. Eu vou falar um pouco mais do Império Romano do Oriente e sua capital Constantinopla na próxima aula. O que é importante para a gente aqui é que explicar os fatores que levaram à resistência desse império. E a gente pode nomear principalmente dois. Primeiro, o Império Romano do Oriente ele conseguiu manter todo o seu poder militar de uma forma a levar uma luta mais importante, uma luta mais resistente ao enfrentamento dos bárbaros. Então, eles conseguiram resistir por muitos e muitos anos aos bárbaros, principalmente no conflito militar. Entretanto, existia uma segunda solução que era muito mais sutil, que foi que simplesmente chegavam, eles viam os bárbaros chegando neles e falavam, gente, vamos fazer assim? Eu dou aqui essa quantidade de dinheiro para vocês, essas joias, podem pegar para vocês, só que assim,
deixa a gente em paz, a gente não mexe com vocês, a gente não mexe com vocês, vocês não mexem com a gente, e tá tudo tranquilo. Muitos impérios bárbaros olharam para aqui e falaram, opa, beleza, e foram embora. Então, o suborno dos bárbaros pelo Império Romano do Oriente é um fator muito importante nessa questão. E por último, a história dos impérios bárbaros tem um grandíssimo proximidade com o crescimento da religião cristã no espaço da Europa. Por quê? Quando a gente fala da época da queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Ocidente, e até do Oriente também, a religião principal era a religião cristã. E muito da religião cristã acaba sendo absorvida por esses povos bárbaros, e eles se tornam em muito povos cristãos. Então é importante a gente estar falando disso. Sem dizer que vários pontos chaves da história do Império Romano do Oriente, vários pontos chaves dos impérios bárbaros se relacionam com a religião cristã. Pois bem, tendo dito isso, vamos passar agora para o principal reino que a gente vai estudar, o reino dos francos. Aí você fala, por que a gente vai falar do reino dos francos e não dos outros? Primeiro que tem mais reinos bárbaros do que a gente consegue sequer mencionar. Então tem isso. E segundo, é porque o reino dos francos foi o único deles que a gente pode falar que deu origem a impérios. Eu uso a palavra no plural, porque o reino do Franco deu origem a 2 impérios. Pois bem, quando a gente fala no reino dos francos, a primeiro cara de grande importância, a primeira pessoa de grande importância, é esse cara que estou representando na moeda aqui, que se chama Clovis. O nome dele não era Clovis. Clovis é o nome de batismo de quando ele se converteu para cristão. E o Clovis, o nome original Clodoveu, ele foi o primeiro dos grandes reis francos, o primeiro a criar um império. Uma história curiosa sobre ele, toda vez que vocês verem esses textos deslocados para a direita, é porque é uma curiosidade. Dizem que em um dos maiores conflitos do Clovis, a esposa dele teve um sonho. E qual foi o sonho da esposa dele? O sonho foi que no início, Clovis estava perdendo a guerra. Ela sonhou que o Clovis, quando estava entrando em conflito, o exército dele estava sendo derrotado. E ela teria, de acordo com a lenda, acordado e pouco depois, achando que ele estava morto, e depois de se acalmar, ela teria dormido de novo. E nesse sonho, um anjo teria vindo durante a guerra e falado: use a cruz de Nosso Senhor e vocês irão ganhar. Pois bem, diz a história que a esposa do Clovis contou essa história para ele, e o Clovis deu pouca bola para isso. Não é que quando ele foi de fato entrar em conflito, no começo ele começou a perder a guerra. Depois, durante o conflito, ele lembrou das palavras de sua esposa e decidiu tomar a cruz cristã como símbolo dele. E o que aconteceu? Um anjo apareceu e varreu o exército inimigo? Não, não foi nada tão épico assim. Simplesmente, depois disso, o exército dele acabou ganhando a guerra, revertendo totalmente. Pois bem, depois desses vários conflitos, Clovis decidiu criar o seu império. E que nome que ele deu? Ele deu o nome do seu avô. Seu avô se chamava Meroveu. Então, se ele é neto do Meroveu, o império que ele vai criar é o Império Merovingio. E a gente fala, beleza, ele conseguiu esse império, e quão grande eram as terras deles? Porque naquela época, quando a gente fala de terra, a gente fala de poder. Então, o que ele tomava? Em suma, grande parte do Império Romano do Ocidente, principalmente a porção dele que se encontrava no que a gente hoje conhece como Europa, era um território que ia desde Portugal, lá na Península Ibérica, até a Alemanha. Então, como vocês podem ver, era um grandíssimo território. Entretanto, como é de todas as pessoas, um dia Clovis morreu. E se Clovis morreu, quem seguiu Clovis? Quando Clovis morre, ele é seguido por uma série de reis que a gente vai chamar de reis indolentes. Por quê? Que problema que surgiu depois da morte do Clovis?
Quando você tem tanta terra assim que ele tinha, você precisa ter uma grande capacidade militar e administrativa para ser capaz de comandar tantas pessoas ao mesmo tempo, grande quantidade de terra que nem ele tinha. E esses reis não estavam muito interessados nisso. Esses reis indolentes, esses descendentes de Clovis, eles estavam muito mais interessados em não ter que entrar em combate, em estar numa posição confortável, então eles não estavam muito preocupados. Isso criou um grande problema porque isso permitiu que grande parte dos territórios, em especial da chamada Península Ibérica, que é a região que hoje em dia é a que a gente conhece como Espanha e Portugal, foi tomada por uma série de invasões pelos chamados mouros. Quando a gente fala de mouros, a gente está falando de um tipo de etnia e não necessariamente uma religião. Quando a gente fala de mouros nesse contexto, eles são em sua maioria islâmicos, muçulmanos. Não é só que saibam a diferença entre o que é uma etnia e o que é uma religião. Ser árabe e ser mouro é uma etnia. Você ser muçulmano, você ter crença na fé islâmica é a religião. São aspectos que muitas vezes se confundem. Mas aqui eu vou estar usando esses mesmos termos, porque em suma a gente está falando de uma série de mouros muçulmanos que estavam invadindo a Península Ibérica. Pois bem, com a ausência de uma figura importante, uma figura predominante, isso cria um vácuo de poder. E esse vácuo de poder foi tomada por alguém chamado Majordomos. Não, Majordomos não é o nome desse cara. Na verdade, o Majordomos é uma classe. Tem a origem, ele é a origem do que a gente chama hoje do mordomo. A palavra mordomo se derivou de Majordomos. Quem é esse cara? Esse cara, em suma, é o chefe dos funcionários do palácio. Então, ele tem muitos aspectos que hoje em dia a gente associa a um mordomo. E ele era o chefe da limpeza, ele era o chefe da alimentação, da cozinha, só que ele também era o chefe de guarda. Ele é o responsável pela segurança do castelo. E esse majordomos, ele começou a aumentar de poder. Tanto isso que os reis indolentes, eles eram um grupo tão pouco capaz que eles acabaram deixando que o majordomos tivesse o poder militar em suas mãos. Eles cederam para os majordomos o poder militar. Isso foi um grande erro, porque agora, além de dominar o palácio, ele agora também domina a guerra. E quem conhece um pouco mais de história, de geopolítica, sabe que se você abre a mão do seu comando militar, isso geralmente é precedido pela sua queda. E quando a gente fala de majordomos, o que tem maior destaque é esse cara que está aparecendo para você, nessa foto. Esse cara é o cara que a gente chama de Carlos Martel. Esse Carlos Martel foi o maior de todos os majordomos, pois ele era um grandíssimo líder militar. E por que Carlos Martel? Curiosidade, isso é um erro de tradução que existe no Brasil, porque na verdade era para ser Carlos Martelo. Por que Martelo? Evidentemente essa é a arma de combate dele. Você fala, nossa, martelinho é uma arma de combate? Bom, se vocês imaginem, olha essa imagem que eu coloquei para vocês. Olha o tamanho da marreta que ele levava. Imagina um cara forte que nem esse, com uma marreta dessas na mão, em cima de um cavalo, vindo para cima de você e acertando você na cabeça com esse martelo. Se você não cair morto, você sai paraplégico. Então, sim, ele era extremamente poderoso. É basicamente a origem da imagem que a gente tem para os fãs aí de Game of Thrones, do Robert Baratheon. Então, esse era o Carlos Martel. E quais foram as conquistas de Carlos Martel? Pois bem, com sua grande capacidade militar, ele conseguiu pegar e unir todos os francos sobre um único combate. Combate a quem? Combate aos muçulmanos que estavam invadindo, os mouros. Eles estavam invadindo a Europa, principalmente pela Península Ibérica. Então, o que ele fez? Combatendo os muçulmanos, eles conseguiram reduzir seu avanço. Até que a gente chega a um ponto fundamental da história, que é esse conflito que vocês estão vendo aqui. Que conflito é esse? Esse conflito é o que a gente chama de Batalha de Poitiers. E ela ocorreu no ano de 732 d.C.
Hoje, a gente estuda essa batalha e a gente coloca ela como um marco definitivo em que os muçulmanos pararam de avançar sobre a Europa. Muitos falam que caso o Carlos Martel e os francos tivessem perdido esse combate, a Europa teria sido completamente dominada pelo poder muçulmano e a gente hoje em dia teria um mundo muito diferente do que é hoje em dia. Então, graças a essa batalha de Poitiers, em 732, o Carlos Martel ganhou um direito muito peculiar. Vocês veem, até esse momento, a posição de majordomos era um cargo indicado de forma extremamente grosseira. Eu posso chamar de um tipo de um ministro. Agora não. Agora isso para de ser um poder indicado, ele passa a ser um poder hereditário. A partir desse momento, Carlos Martel tem o direito de escolher seu sucessor como majordomos. Isso muda já grandemente a mecânica de como vai funcionar esse jogo de poderes na época. Pois bem, quem foi o sucessor dele foi seu filho, um homem que a gente conhece hoje em dia como Pepino, o Breve. Você poderia estar esperando que eu fizesse uma piada aqui de Rick and Morty, mas admitamos, você já fez essa piada em você mesmo, então vamos pular isso. Vamos para a parte importante. Pois bem, o que torna Pepino o Breve uma pessoa tão importante? Pois bem, foi Pepino o Breve que, utilizando o poder dos francos e do poder militar que ele tinha, ele pegou e levou conseguiu tomar a região que a gente conhece hoje como Lombardia, que é uma região no norte da Itália. Ele pegou e retirou esse território deles e conquistou para os francos. Só que ele fez uma jogada extremamente interessante. É a partir daqui em que a história da religião e a história dos impérios bárbaros se tornam totalmente inseparáveis. Em vez de ficar para si mesmo com esse território, o Pepino convenceu o Papa, convenceu o rei da época, um cara chamado Childerico III, a ceder esses territórios para o papado. Entenda uma coisa, até o momento a igreja ela tinha apenas um poder religioso. O que a gente vê hoje como o Vaticano não existia. Eles iam de um lado para o outro, ele tinha algumas poucas terras, só que nada muito importante. Com a cessão do chamado Patrimônio de São Pedro, Pepino muda para sempre essa relação. Porque com o Patrimônio de São Pedro, que é o que a gente poderia chamar de protótipo do que hoje a gente conhece como Vaticano, o Papa começa a ver ele de forma muito positiva. E, como retribuição, o Papa decide interferir na política do Reino Franco. Ele chega para o Childerico III e fala: Childerico III, você não é um rei. Rei é aquele que está em combate com seus súditos. Rei é aquele que vai para a guerra, é aquele que administra. Você é um rei em nome, você não é um nada, você é uma figura política. Quem é o rei de verdade é Pepino. Então, o Papa consegue retirar o Childerico III do poder de rei e coroou o Pepino, e o Pepino decide fundar o seu império. Então, de Império Merovingio acaba para formar o Império Carolíngio. E o Pepino como seu primeiro rei. Pois bem, quando Pepino morre, chega uma grande figura na história mundial. Se chama Carlos Magno. Nota, o título Magno não é um sobrenome. Senão você vai achar que ele é o parente do Alexandre Magno, que é o Alexandre o Grande, ou Gregório Magno, que é Gregório o Grande. Magno é um título que se dá na história para pessoas que mudaram completamente a história do mundo, ou pelo menos de sua região. E esse cara tem tudo para pertencer a esse título. O que esse cara fez? O Carlos Magno, ele pegou e expandiu o território franco. Ele foi e levou a guerra de novo aos mouros, que haviam tomado a Península Ibérica, e começou a retomar uma série de territórios. Ele aumentou tanto os territórios francos que hoje, para ter uma ideia do tamanho da terra que ele tomou, é considerado que é desde a fronteira mais ou menos da Espanha com a França, atualmente,
até a região em que é a fronteira entre a Alemanha e a Rússia. Quase toda a porção europeia do Império Romano do Ocidente, Carlos Magno controlou. Entretanto, essa não foi só a sua maior contribuição. Uma de suas maiores contribuições é porque Carlos Magno resolveu um problema ancestral. Ele resolveu o problema como ele vai dominar todos esses territórios. Porque quando for para pensar, se for lembrar da aula passada, você vai lembrar que a terra que o Alexandre o Grande tomou foi grande. Foi até maior, na verdade. Só que Alexandre o Grande, assim que ele morreu, as terras dele foram totalmente tomadas pelos seus comandantes e tudo foi perdido. Entretanto, Carlos Magno entrou para a história tanto no poder político quanto no cargo de administrador. O que ele fez? Vamos estudar um pouco mais sobre isso. Ele conseguiu dividir o seu território de uma forma que fosse capaz de controlar de forma eficiente. Ele dividiu os territórios, mas ainda manteve o poder para si. E como ele fez isso? Ele marcou dois tipos de território principais. Primeiro, os territórios que ficavam na fronteira, ele dividiu em o que ele chamava de marcas, e ele deu para uma série de pessoas de confiança dele, que ele chamava de marqueses. Então, começa a surgir aí o que a gente chama de títulos de cavalaria. Pois bem, e no interior, como ele chamou? Ele chamou as terras do interior de condados. Então, quem comandava um condado era um conde. Então, a partir daí, a gente começa a ter esses títulos que vão ser muito importantes na Idade Média. E você fala, beleza, mas o que impede esse cara, esse conde, esse marquês de pegar e falar, mas eu quero, dane-se Carlos Magno, essa terra é minha, bora, vinda longa a mim. Pois bem, o que ele fez? O primeiro mecanismo que ele fez foi o juramento de fidelidade. Ele fez com que esses marqueses, esses condes, chegassem na frente de todo mundo, se ajoelhassem na frente de si e falem: você é nosso líder, você é nosso mestre. Eu juro aqui minha lealdade e minha fidelidade a você até minha morte. Você fala, Vitor, mas pera, é só isso? Só essas palavras é o suficiente? Em parte. Na época, a gente tinha muito essa questão de palavra dita era palavra cumprida. Só que lógico que isso não era um mundo perfeito. Lógico que tinha aquelas pessoas, às vezes nem eram os originais, às vezes eram seus filhos e eram seus netos, que falavam, não, eu não tenho por que jurar fidelidade. Quem jurou isso aí foi meus antepassados. Dane-se o rei, eu quero essa terra para mim. É aí que Carlos Magno pega essas pessoas de maior confiança e ele cria o que a gente conhece hoje como Missi Dominiti. A versão atual dos Missi Dominiti são os emissários. O que esse Missi Dominiti ele vai fazer? Pois bem, esse Missi Dominiti ele vai até constantemente esses marqueses, esses condes, e vai checar a lealdade deles. Ele vai chegar lá em nome de Carlos Magno, em nome do rei, do imperador, e falar: olha, você tá mantendo seus votos, você é leal, então você vai repetir seus votos, se ajoelhar, proclamar sua lealdade e continuar. Então, beleza, se a pessoa fizesse isso, ok, tudo continuava como estava e fechou. E se não? Aí, se Messi Dominit, ele chegava pro Carlos Magno, falava: Carlos Magno, não, esse cara aqui tá traindo a gente, esse conde aqui tá traindo a gente, que ele precisa ser lidado. Então Carlos Magno vai convocar outros condes e os outros marqueses, vão descer a porrada nesse cara que está traindo e vão dividir a terra. Veja, Carlos Magno criou de uma forma que fosse mais positivo você manter a lealdade, é mais benéfico você manter a lealdade a ele, do que de fato você traiu. Trair o imperador se tornou um mau negócio. Então, até hoje, o Carlos Magno, seus ensinamentos e suas teorias são ensinados nas faculdades de administração. O que mais de grande importância foi? Outro evento extremamente importante é esse da imagem aí. Essa imagem, o Papa convida Carlos Magno até o patrimônio de São Pedro, e no Natal do ano 800 ele coroa Carlos Magno
como imperador romano do Ocidente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora o poder de Carlos Magno era similar aos antigos Césares do Império Romano. Tudo ótimo, tudo bem. E o que mais Carlos Magno vai fazer? Ele vai continuar o seu processo de reconquista de terras. Só que ele faz outras coisas. Ele decide renovar mais ainda a administração e a forma como o seu império funcionava. A essa série de mudanças a gente chama de Renascimento Carolíngio. O que foi o Renascimento Carolíngio? Uma série de mudanças que o Carlos Magno fez. A primeira, e é uma coisa um pouco surpreendente quando a gente para pensar, mas é extremamente lógico, ele decidiu instaurar uma língua oficial. Ele pega e fala, a partir de agora, todos do Império Carolíngio vão falar a mesma língua. Eles viram e falam, peraí, como assim? Eles não tinham uma língua oficial? Não, eles não tinham. Porque quando você for lembrar, quando houve a fragmentação do Império Romano do Oriente, do Ocidente, todas essas terras que eram antigamente dos Césares, virou uma verdadeira colcha de retalhos. Então, cada um falava seu dialeto, cada um falava sua língua, e isso dificultava muito. Então, Carlos Magno fala, a partir de agora, todo mundo aqui tem que falar latim. Você fala, mas pera. A pessoa falou a vida inteira a mesma língua. Como ela vai mudar a partir de agora? Isso é extremamente simples de pensar. Vamos criar escolas? E Carlos Magno cria 2 escolas. Ele cria o que a gente primeiro que chama de escolas populares, que são escolas puramente para se aprender a falar latim, e escolas palacianas, em que além de se ensinar latim, se ensinava aos nobres da época noções de matemática, de história, filosofia, administração, arte da guerra, várias dessas coisas. Pois bem, eu dou a vocês um palpite de descobrir qual dessas escolas deu certo. Evidentemente, as escolas populares acabam caindo em declínio e apenas as escolas palacianas acabam se tornando uma instituição mantida. O que mais Carlos Magno fez? Ele decidiu pegar todos os decretos romanos e listar eles. Isso a gente chama de leis capitulares, porque elas eram divididas em capítulos. Hoje em dia, muito das leis é feito assim. Quando você pega a legislação brasileira, ela tem vários capítulos. Por exemplo, capítulo na Constituição tem dos direitos, capítulo dos deveres e por assim em diante. E o que baseou essas leis? É o que a gente chama de direito consuetudinário. O que é um direito consuetudinário? Primeiro, eu desafio você a falar consuetudinário 3 vezes. Eu sei que eu não consigo, então eu desafio vocês. Direito consuetudinário é o direito baseado no consuetudo. E antes que você venha aqui querendo me dar uns tapas e falar o que é o consuetudo, consuetudo, ele em suma, é a forma de falar que é o que é tradição. Você fala, por que a gente, sei lá, atravessa a rua em certo lugar? Porque a gente sempre atravessou a rua em certo lugar. Por que a gente escreve dessa forma? Porque a gente sempre escreveu dessa forma. Não há uma grande discussão se está certo ou está errado. Em suma, se você está nessas leis capitulares, é porque você sempre fez isso. Quando você está no conceitudo, é porque você sempre fez isso, então é por isso que a gente está fazendo. Que acabou. Essa é a discussão. Então, ele criou essa série de leis. Ele também decidiu criar uma nova capital, uma nova Roma, por assim dizer. E como ele fez isso, ele decidiu usar uma série de técnicas arquitetônicas que a gente conhece hoje como técnicas romanas. Toda essa questão de arte, de arquitetura, vocês vão ter uma aula mais para frente e eu não vou estar abordando com vocês agora. Além disso, ele também decidiu resgatar a arte do antigo Império Romano. Então, o que a gente chama de arte românica é restaurada. Pois bem, como também vem de todas as pessoas, Carlos Magno um dia morreu. Com a morte de Carlos Magno, ele é sucedido por um cara chamado Carlo Mano. Só que o Carlo Mano ele não fez nada de muito interessante, então a gente vai pular o Carlo Mano. O importante é seu filho, é um homem chamado Luís o Piedoso.
esse cara dessa foto, cujo autor e o nome do quadro eu não fui capaz de encontrar. Peço desculpas. Quem é Luís o Piedoso? O que ele fez de importante? Na verdade, ele não fez muita coisa de importante, não. O que é importante é sua morte. Por que a morte dele é importante? Porque quando ele foi morto, os 3 filhos dele começaram a entrar em confronto sobre a divisão das terras, de quem ia ficar no poder. Quem são esses sucessores deles? É um cara que a gente chama Luís o Germânico, um homem chamado Lotário e o último chamado Carlos o Calvo. Esses 3 filhos de Luís Piedoso começaram a entrar em conflito sobre como ia ser administradas as terras. Até que finalmente o Papa, vendo isso, ele faz uma coisa que um Papa nunca tinha feito antes. Ele interferiu na sucessão de terras do no Império Carolíngio. Isso foi conhecido como Tratado de Verdun. O Papa chegou simplesmente e falou: olha, vocês discutindo pela terra, vocês entrando em conflito, em guerra, não adianta, vocês não vão chegar a uma conclusão. Vocês vão apenas destruir o que seus antepassados fizeram. Então, façam que nem a Santíssima Trindade, se dividam a terra em 3, só que trabalhem como um. Sejam que nem Deus, 3 em 1. Os filhos de Luís o Piedoso acertaram os termos do Tratado de Verdun. Então, o Império Carolíngio foi dividido em 3 regiões. Primeiro, mais oriental, a Luís o Germânico foi dada a chamada França Oriental. Lotário, que ficou no meio, foi dado a terra que ele chamou de Lotaríngia. E Carlos o Calvo ficou com um pedaço mais ocidental que ele chama de França Ocidental. Com isso, é um ponto extremamente importante, porque essa é a última grande tentativa, com maior sucesso, isso encerra a tentativa de centralizar o poder na Idade Média. Até muito mais para frente, a Idade Média vai ser caracterizada por essa divisão em que o poder real, apesar de existir, o poder da realeza existir, ele é muito mais simbólico, ele perdeu muito de seu poder em relação ao que a gente normalmente tem a ideia daquele rei absolutista. Isso não existia tanto na época, era muito mais um poder muito simbólico, por assim dizer. E isso também marca o papel do Papa como um papel de grandíssimo poder político, porque a partir desse momento ele começa a ter poder de decisão sobre a herança de reinos. Então, com isso, a gente fragmentou, de uma vez por todas, o poder político na Europa. Pois bem, qual foi o destino dessas terras? O que aconteceu com elas? Pois bem, quando a gente fala desse Império Carolíngio, a gente descobre que esses 3 descendentes e suas famílias eventualmente vão ser mortos por uma razão de uma série de guerreiros extremamente furiosos, que são chamados normandos, também conhecidos como vikings. E só uma curiosidade, aquela imagem que a gente tem dos vikings usando aqueles chapéus com chifres, aquilo ali é uma distorção da Igreja Católica depois, e que para tentar associar a imagem dos vikings com a imagem do diabo. Mas eles não usavam. A imagem dos vikings com chifres é totalmente incompatível com o que eles eram. Pois bem, esses normandos eles começaram a matar os descendentes de Luís o Piedoso. E o que aconteceu depois? O Lotário, que é a terra que tinha ficado no meio, quando ele morre, suas terras acabam sendo divididas entre os outros 2 irmãos. Então, a Lotaríngia é fragmentada entre França Oriental e Ocidental. Quando morre Luís o Calvo, a França Ocidental acaba perdendo sua linhagem e quem assume é um cara chamado Hugo Capeto. E ele cria a chamada dinastia Capetingia. Não tem nada a ver com capeta, tá, gente? É Capeto. E ele cria o que a gente conhece hoje como a França. Já depois da morte de Luís o Germânico, a gente tem a ascensão de um homem chamado Otto I. E o Otto I, ele vai trocar o que a gente conhece como França Ocidental, ele vai criar o que a gente chama de Primeiro Reich. O Primeiro Reich, que é essa denominação que os governos alemães geralmente têm,
é o chamado Sacro Império Romano Germânico. E é o primeiro Reich. O segundo Reich ocorre pouco depois da época de Napoleão, em que se juntam as terras da Alemanha através da unificação alemã, marcando o segundo Reich. A Primeira Guerra Mundial destrói esse segundo Reich e alguns anos depois, na República de Weimar, na Alemanha, morre o primeiro-ministro e seu sucessor, né, o seu segundo em comando, que tinha sido eleito, é um cara que você já deve ter ouvido. Ele tem um bigode muito conhecido, se chama Adolf Hitler. Ele não convoca as eleições alemãs, ele fala: a partir de agora eu sou chanceler, sou Führer. E este é a criação do Terceiro Reich. Mas bem, agora que a gente falou de todas essas características dos impérios bárbaros, a gente pode falar da principal parte da aula, que é o chamado feudalismo. Pois bem, vamos voltar um pouco para o contexto, de onde vêm as principais características do feudalismo. Notem que nem todas dessas características surgem ao mesmo tempo. Essas características elas vão ocorrendo ao longo da história e elas vão caracterizando o feudalismo. Então, a primeira característica de grande importância é a fragmentação do Reino Franco em França Oriental, Lotaringia e França Ocidental. Posteriormente, somente França e Sacro Império Romano Germânico. Outra característica frequente são as invasões normandas. Por que elas são importantes? Porque as invasões normandas elas vão continuar minando qualquer tentativa de consolidação de poder. Então, o sentimento de insegurança e o sentimento de invasões ele é extremamente frequente durante a época do feudalismo. Ele é característico pela morte dos herdeiros, de Luís o Piedoso e suas famílias. Então, com a morte desses herdeiros e suas famílias, acaba a possibilidade de um poder centralizado. Com a perda de possibilidade de um poder centralizado, poderes locais acabam assumindo o poder. São os condes, marqueses e outros títulos que acabam surgindo, como barões, duques e outros. E a ascensão dos poderes papais. Como já falei, a partir desse momento, o Papa tem poder direto na influência de escolha de reis, de duques, de marqueses e de outros. Então, essas são algumas das principais características da época feudal. Agora, vamos falar um pouco de conceito? A gente fala tantas vezes de feudalismo e Idade Média como se fosse tudo a mesma coisa, mas eles não são. Feudalismo é uma série de mecanismos políticos e sociais que caracterizaram grandemente a Idade Média. Então, o feudalismo é mais o como, não o período em si. Já a Idade Média é o período que vai de 476, quando da queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, quando ocorre a queda do Império Romano do Oriente ou Constantinopla. Pois bem, e de onde veio essas características sociais e políticas? De onde elas surgiram? Qual é a sua origem estrutural? Ela vem de uma série de mudanças. Primeiro, as heranças do Império Romano que se perpetuaram. Na época do Império Romano, a gente tinha o escravo, a figura do escravo. Só que, depois disso, o Império Romano acaba criando a figura do colonato, do colono, que é, em suma, o cidadão que produzia para o Império e servia os seus comandantes. De uma forma bem grosseira que eu estou falando aqui, vocês já tiveram aula sobre isso. A figura do colono evolui. E nessa época de queda do Império Romano e essas invasões bárbaras, a gente tem a ascensão dos chamados servos. Então o colono dá lugar ao servo. As chamadas vilas do Império Romano, elas sofrem uma série de alterações em suas estruturas, até que elas adquirem a configuração do que a gente chama hoje em dia de feudo. Agora, o Império Romano é só um dos ingredientes. Agora, a gente tem outro ingrediente extremamente importante, que são os bárbaros. Os bárbaros também deixaram uma grande herança na época do feudalismo. Por quê?
No bárbaro, a gente tinha um costume chamado comitatus. O que eram comitatus? Era uma espécie de hierarquia. Normalmente os bárbaros eles não tinham uma hierarquia de poder tão grande. Só que quando aparecia um grande inimigo, uma pessoa era indicada e ela tinha o poder de comandar os seus iguais. Então, essa é uma relação que a gente chama de comitatus. Ela, no feudalismo, vai dar origem às relações de suzerania e vassalagem, que vão ser de grande importância quando a gente estiver avançando. Outra característica é que grande parte da economia dos bárbaros era uma economia que a gente chama de natural. Era uma troca de necessidades conforme vai precisando. Ah, eu tenho milho, você tem carne, vamos trocar um pouco. Então de forma grosseira, é o que a gente chama da economia natural. Essa vai evoluir para chamado escampo, que é uma imagem que a gente tem muito consolidada na cabeça de troca não monetária, em que um objeto é trocado por outro objeto de acordo com uma série de valores pré-estabelecidos, mas não valores monetários. Pois bem, agora vamos falar, além disso, de onde veio todas essas estruturas. Eu falei tanto dos bárbaros, só que saibam que esses não são os únicos. Quando a gente está falando da conjuntura, e a gente fala de invasões bárbaras, a gente fala de quatro, por assim dizer, ondas de invasões bárbaras, e cada uma em um século e em um povo diferente. As primeiras invasões, elas são dos chamados germanos, que são, como vocês podem estar prevendo, que ajudaram a originar o reino dos francos e vários outros. E essas ocorreram principalmente no século V, que é a época dos anos 401 a 500. Então, esses germanos eles foram a primeira leva de invasões bárbaras. A segunda, eu também já falei para vocês, são os chamados árabes, que também podem ser chamados de sarracenos, muçulmanos e mouros. Como eu falei, cada um desses, como vocês podem imaginar, esses quatro termos não se referem necessariamente sempre aos mesmos povos, mas aqui todos eles saíam da mesma região e invadiram o Mediterrâneo, invadiram a região da Península Ibérica no século VIII. Depois disso veio o próximo povo que eu já falei também, que são os chamados normandos ou vikings, que vão invadir principalmente no século IX. E agora eu vou falar de um povo que vocês ainda não ouviram, que também eram considerados bárbaros, que são chamados húngaros ou magyares, que eles invadem, que são a última leva de bárbaros, que vem no século X. Note que esse conceito de bárbaro, ele vem de tudo que não é romano. Então, por isso que a gente chama eles amplamente de bárbaros, mas cada um é um povo diferente. Além disso, de onde veio essa questão da economia? Quais são as características da economia feudal nessa época? A primeira característica dela, ela é fortemente agrícola. Então, tudo é baseado na agricultura nesse momento. Na pecuária também, mas principalmente na agricultura. Então, uma parte fundamental é a agricultura. Segundo, cada feudo ele podia se considerar como autossuficiente. Como assim? Cada feudo produzia o suficiente para si mesmo. Ele não precisava entrar em contato com os outros. Então, feudo A produzia para o feudo A e não precisava geralmente de mais do que isso. Feudo B conseguia também produzir para si mesmo e não precisava muito mais do que isso. Por que isso acontece? Por que não havia uma grande escassez em grande quantidade de comida? É porque grande parte da população estava morrendo na época. Por condições sanitárias, evidentemente, mas principalmente por causa dos conflitos da época. Então, como sempre muita gente morria, então essa produção, uma outra característica dela que era estática, ela era capaz de alimentar o suficiente o feudo. Então, essa característica de estaticidade, ou seja, se eu produzo, sei lá, 100 alqueires de milho num ano, eu vou continuar produzindo até minha morte 100 alqueires de milho e dane-se o resto. Então, você fala, mas espera aí, se começar a aumentar a população e faltar comida, alguém vai morrer de fome. O feudo, ele não
tinha a característica de dinamismo na produção. Era uma produção estática. E por último, uma característica extremamente importante é que o feudo era caracterizado por o que chama de um comércio interno, introvertido. Então, as coisas do feudo elas eram trocadas dentro do feudo em si. Então, o feudo A, raramente, muito de vez em quando, chegava no feudo B e oferecia e trocava alguma coisa, fazia uma troca. A maior parte era feita dentro do próprio feudo, cada um no seu lugar. Você pode estar se perguntando por que isso? Isso acontece porque qual é o interesse do comerciante de estar querendo trazer para outro feudo, sendo que está um monte de invasão bárbaro, um monte de bárbaro está toda hora roubando coisas de todo mundo, você não tem um espaço para estar vendendo suas coisas no outro feudo, você não tem um lucro, por assim dizer, o lucro era visto como um pecado pela igreja, então eles não podiam procurar lucro. Então, por todas essas características, a maior parte do comércio no feudalismo, no modelo feudal, ele era introvertido e através de escambo. Não havia, em grande parte, o uso de moedas. Nota, nunca fale na história, quando você vê uma alternativa, sempre que ela fala nunca, sempre, jamais, a todos os momentos, isso na história está errado. Por que eu falo isso? Porque é muito comum quando a gente está estudando isso, alguém chegar e falar: ah não, porque não existia comércio, não existia moeda. Lógico que existia. Eu acabei de falar, era visto pelos cristãos como pecado o lucro. Só que a gente via outras religiões. Então, é muito característico nessa época a existência de moeda, de comércio monetário com os judeus e com os árabes. E isso vai criar um grande conflito. Já desde aquela época, judeus e árabes, por toda a sua história e pela sua diferença de práticas, eles sempre foram mal vistos na Europa. Isso choca a gente quando a gente vê as ações que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. Só que já desde essa época havia um grande conflito entre os judeus e os cristãos. Tanto que se você ler uma obra do Gil Vicente chamado Alto da Barca do Inferno, essa visão negativa dos judeus e de árabes está presente na figura do judeu na peça do Alto da Barca do Inferno. Pois bem, agora que a gente terminou de falar de economia, vamos falar de uma coisa ainda mais importante. Vamos falar do poder. Como era lidado o poder no feudalismo? Pois bem, naquela época o poder não era dado por quem tinha mais dinheiro, e sim por quem tinha mais terra. Então, se eu comando mais terra que você, automaticamente eu sou uma pessoa mais poderosa que você, eu sou visto como uma pessoa mais poderosa. Então, o domínio de terras está extremamente conectado com o poder nessa época. E como essa terra era dividida? Essa terra era dividida em três aspectos principais. Primeiro, a gente tinha o que a gente chama de manso servil. O que é o manso servil? É o local em que o servo ele tem direito de trabalhar a terra. É o local em que o servo ele vai, faz a terra, ele produz a própria comida, tudo isso. Ele faz isso de graça? Não, óbvio que não. Ah, então ele paga, ele faz um pagamento. Faz um pagamento. Quanto dinheiro que ele dava? De novo, ele não dava dinheiro. Eu vou trabalhar esse tempo mais para frente, só que ele não trabalhava em dinheiro. O pagamento do servo era de outra forma. Segundo aspecto é a chamada reserva senhorial. O que era a reserva senhorial? Era o espaço de terra do feudo dedicado exclusivamente ao servo, ao senhor, desculpa. Apenas o senhor feudal podia usufruir dessa terra. Então, se um servo entrava lá, eram duas opções. Ou ele estava trabalhando para o senhor feudal, ou então ele estava invadindo e cometendo um crime. E o senhor feudal, se pegasse ele ali invadindo sem permissão, caçando, plantando, só estando lá, ele podia ser preso e até morto. Isso depende do senhor feudal que estava comandando no momento. Então, essa é a reserva senhorial. E o terceiro tipo é o que a gente chama de terras comunais, que é a terra que todo mundo usa. É o uso comum das terras. É um local comum de uso.
E o que, que tinha nessas terras comunais? Que nem eu coloquei aqui. É onde vai se encontrar a maior parte das instalações do feudo. É lá onde está o castelo, lá onde está a igreja, a vila e uma série de outras estruturas. A padaria do seu Zé. Todas essas estruturas estão se encontrando nas terras comunais. Pois bem, agora que a gente falou um pouco de onde vem o poder, como é regimentado esse poder? A sociedade feudal ela é considerada uma sociedade estamental ou uma sociedade de ordem. Estamentos é uma espécie de hierarquia. E como é feito isso? Pois bem, é, como, eu, como eu sabia se eu era um servo, se eu era um senhor? Simples. Eu só nasci de quem? Eu nasci de um servo? Então eu sou servo. Ah, eu nasci de um nobre? Eu sou um nobre. Eu nasci de tal coisa, sou tal coisa. Então, é uma sociedade em que a sua ordem, sua posição na sociedade é altamente relacionada por de quem você é filho e qual é a função que você faz no feudo. Então, é extremamente difícil a gente ver alguém saindo disso. 99,999% do pessoal, se nascer servo, ia morrer servo e acabou, não tem discussão. Só que, e isso também é ensinado erroneamente, muita gente fala que quem era servo nunca podia ser nobre. Não, é claro que não, que nem eu falei. A gente não usa termos como nunca ou sempre na história. Havia casos em que um servo podia ascender a cargo de nobre, de acordo com se as circunstâncias corretas forem encontradas, e um nobre poderia ser rebaixado ao servo se uma ofensa suficientemente grande fosse ocorresse, ou então se ele perdesse seu poder por qualquer método. Então havia mobilidade social, só que ela era extremamente restrita. Então, como a gente divide principalmente a sociedade feudal? Ela é dividida em servos, clero, que é a igreja, e nobreza. Só isso? Não, evidentemente que não. A sociedade era muito mais complexa que isso. Para algumas exceções a isso, eu coloquei aqui 3 exemplos. A gente tem os escravos, não é, não é escravidão negra, deixa bem claro isso. Isso aqui é um pouco de herança do costume romano de escravidão e até de um certo ponto o costume bárbaro, em que esses escravos eles eram em sua maioria prisioneiros de guerra, esse tipo de coisa. Só que ele não vai ser muito pouco presente nessa época. Só que existia. Existia o que a gente chama de ministeriais. Quem são os ministeriais? São algumas pessoas no círculo do senhor feudal que não são nobres, só que são pessoas de grande confiança do senhor feudal e exercem uma série de cargos importantes no feudo. Só que eles são nobres? Não, eles não são nobres. Eles não fazem parte da nobreza. Só que eles têm uma grande influência ainda assim. Outro grupo são chamados vilões. E aqui não estou falando de vilão bonzinho, não. Estou falando que esses vilões são os chefes das vilas em que os servos viviam. Eles são servos? Não, eles controlam os servos. São nobres? Não, eles não têm cargo de nobreza. O que eles são? Ministeriais. Então a gente pode falar que a sociedade feudal, ela é extremamente polarizada. E professor, Bolsonaro e Haddad? Não estou falando isso. Estou falando que polarizada é que você ou era um extremo ou outro, com raríssimas exceções. Tendo dito isso, vamos falar um pouco agora de política. Como era a política no regime feudal? A política no regime feudal, ela era descentralizada. Lembre, a tentativa de centralizações do poder na Idade Média acabam com o Pacto de Verdun e a morte dos herdeiros de Luís o Piedoso. E como vem o poder, então? A gente fala que o poder vem das terras, mas como esse poder é transferido? Bom, a gente tem 2 tipos de poder. O primeiro tipo de poder é o poder de direito, é aquele poder herdado, aquele poder que você fala, eu mando porque eu sou rei e eu tenho esse controle. Só que o rei aqui, ele não tem um domínio tão grande quanto a gente costuma pensar naquele rei absolutista. O rei nessa época, ele era em grande
em grande parte, duas funções. Primeiro, se existisse uma treta de senhores feudais que não estava sendo possível se resolver e isso estabelecesse um perigo à estabilidade do reino, o rei chegava com seu poder jurídico e falava, ó, esse aqui tá certo, esse aqui tá errado, acabou a discussão. Quem reclamar, eu chego aqui e desço a porrada. Por quê? Porque ele pode falar isso porque ele também é poder militar. A despeito de ele não ter um controle tão ativo sobre os feudos, ele é o único que tem capacidade de convocar todos os senhores feudais do reino para um único objetivo, mesmo que esse objetivo fosse destruir um senhor feudal. Então, esses são os principais poderes do rei. E a gente tem o que a gente chama de poder de fato. Por que poder de fato? Por que esse nome? Porque o poder de fato é o poder dos senhores feudais. São eles que tomam grande parte das decisões que impactam grande parte da sociedade na época. Eles são, por assim dizer, mantendo a minha analogia de Game of Thrones, porque é uma analogia mais fácil, eles são as casas. Eles são as 7 casas, por assim dizer, do Game of Thrones. Cada um tem seus poderes, eles têm a maior parte do domínio sobre suas regiões, só que eles não desafiam o rei. Se eles desafiam o rei, eles vão pagar por isso. Quando a gente estuda política também, na época feudal, a gente fala muito das relações de reciprocidade. Como são essas relações de reciprocidade? Isso depende da classe que a gente está falando. Se a gente está falando de uma reciprocidade entre servo e servo, não precisa socialidade. Um pobre ajudando o outro. A gente está junto na mesma M, então bora se ajudar aí. Então, isso é relação de reciprocidade. Agora, um importante tipo de relação de reciprocidade é aquela que existe entre o senhor e seu servo. Essa relação de reciprocidade é o que a gente chama de servidão. Como era essa relação de servidão? Aqui, não se assustem, esse é o maior slide que eu vou escrever para vocês, acho que em todas as minhas aulas. Só que aqui eu não preciso decorar tudo isso, eu quero apenas que vocês peguem o conceito. Hoje em dia é muito raro o Enem pedir exatamente esses nomes que eu vou dar. Eu quero que vocês apenas tenham uma ideia dos conceitos. Como se dá essa relação de servidão? A relação de reciprocidade é quando uma pessoa dá algo e a outra pessoa dá algo em retorno. Então, o que o senhor vai dar para o servo? O senhor vai dar para o servo a permissão de uso no manso servil, lembre, mediante pagamento, isso não é da caridade, da bondade do senhor feudal, e o direito de proteção. Então, o senhor feudal ele tinha o dever de proteger seus servos. Uma proteção meio bem a boca, eu tenho que admitir. Por quê? O que era proteção do senhor feudal? Estão vendo os bárbaros, estão vendo os magiares, estão vendo os vikings. Então, toca o sino da igreja, dá um tempo para todo mundo abandonar, todos os servos abandonassem qualquer porcaria que eles estivessem fazendo e corre pro castelo. Fechou, levantou a ponte do castelo, quem está de fora, quer dizer, quem está dentro está protegido. Quem está de fora, mas eu não consigo chegar. Bom, na próxima vida você corre melhor então, meu querido, porque você vai morrer. A partir do momento em que o senhor feudal fecha seu castelo, ele não vai abrir para nenhum servo. A não ser que seja uma pessoa assim, extremamente inusitada. Mas só que essa era a contribuição do senhor para o servo. E o servo? O que o servo dava? O servo dava o que a gente chama de obrigações costumeiras. O servo vai dar quase tudo que ele tem. E sim, podem levar isso para o lado malicioso. O que o servo vai dar? Primeiro, o servo vai dar a talha. A talha é metade da produção familiar do servo no manso servil. Lembra que eu falei de pagamento? Então, para você usar o manso servil, você tem que dar metade do que você produz para o senhor feudal. E acabou. Se você não dá isso, você está ferrado. O servo, muita gente não esquece disso. Essas obrigações servis, elas eram literalmente um contrato entre o senhor e o servo. Então, o servo tinha que pagar, ou então o senhor feudal tinha de ele chegar lá, tirar tudo dele, e se quiser ele podia matar. Então, apenas por estar permitindo o uso no manso servil, o servo tinha que pagar a talha, que é metade da produção familiar. É só isso? Lógico que não. A próxima obrigação que a gente vai mencionar se chama corveia. O que é corveia? Corveia
é o trabalho nas terras senhoriais. Lembra que eu mencionei que as terras do senhor, que apenas o senhor pode entrar, o servo pode entrar para trabalhar? O que o servo vai fazer nessa região? Pois bem, o senhor feudal que é, sei lá, um ferreiro. Então ele vai chamar um servo para trabalhar de ferreiro. E esse servo vai trabalhar um número de dias da semana nesse como ferreiro. Ah, tem as terras senhoriais que tem que produzir alimentos. Então, você acha que o senhor feudal vai chegar e vai falar: ah, eu vou cavar aqui a terra, eu vou plantar semente, eu vou regar? Não. Quem vai fazer isso é o servo. Então, o servo não só tinha que dar metade da sua produção familiar total, como praticamente metade dos seus dias ele tinha que ir trabalhar. Uma, uma coisa extremamente degradante é que muitos deles tinham que trabalhavam no castelo era para limpar os baldes. Que baldes? Ué, você acha que tinha encanamento na época? Não tinha. A pessoa que estava com vontade de ir no banheiro pegava o balde, ia para a latrina, fazia o que tinha que fazer, aí chamava o servo para ir limpar. E como que limpava? Joga pela janela. Eles pegavam esses depósitos extremamente agradáveis e jogam pela janela do castelo ou então num rio próximo ou algo do tipo. Então, o que o senhor quisesse que o servo fizesse, o servo tinha que fazer nos dias que ele trabalhava na corveia. Acabou? Nada, estamos longe de acabar. O servo tinha que pagar as banalidades. O que é banalidade? Vamos fazer assim, você que é o servo, você plantou trigo e colheu o trigo. Ok, então você vai dar metade desse trigo pro senhor feudal. Só que você quer moer o trigo, porque você quer fazer pão. Você tem a moenda? Não, a moenda do senhor feudal. E ela está onde, se for lembrar, nas terras comunais. Então, esse moinho, ele pertence ao senhor feudal. Então, para você poder utilizar isso, uma parte desse trigo moído você vai ter que dar para o senhor feudal. Beleza, você moeu o trigo, agora você quer fazer um pão. Adivinha de quem pertence o forno? De novo, não pertence ao servo, pertence ao senhor feudal. Afinal, isso também estava nas terras comunais. Então, depois de produzir o pão, parte disso você tinha que pagar. Então, como vocês podem perceber, essa relação é extremamente desigual. E isso fazia com que os servos sempre saíssem prejudicados nessa relação com o seu senhor feudal, porque eles tinham que dar muito mais. Acabou? Lógico que não. Como que vai redistribuir essas terras ao longo do tempo? É simples. Eles tinham outra obrigação costumeira que chamava mão morta. O que é mão morta? A mão morta é a taxa sobre a herança. Meu pai morreu, eu vou ter a terra dele? Não. Parte da minha terra vai ser tomada de volta pelo senhor feudal e ele vai decidir como ele vai redistribuir. Se ele vai manter aquilo como manso servil, se ele vai dar para outra família, se ele vai transformar em terra comunal, às vezes ele quer construir uma coisa nova. Tudo isso é pago na mão morta. Essa transferência de herança era paga. Próximo? Ah, o próximo não era necessariamente para o senhor feudal. O senhor feudal coletava, mas não ia para ele. É o chamado vintém, que é o 20% da produção do servo, ia para a igreja. Ué, 20%? O dízimo não é 10%? Pois é, isso está inflacionado. Pois nessa época, o 20% da produção familiar do servo era enviada para a igreja. Então veja, de toda a produção familiar do servo, ele que plantou na terra, colheu, cuidou da terra, 50% já vai automaticamente, só por ele estar lá, 20% vai para a igreja, mais uma boa parte vai para poder transformar essa colheita em algo útil. Então você percebe que quase nada ficava para o servo. Os seus próximos são bem curiosos. Primeiro, que eu vou mencionar que é curioso e que é raríssimo cair, acho que eu nunca vi, é a hospitalidade. O que é a hospitalidade? Simplesmente o senhor feudal saiu, sei lá, para caçar, para guerra, e ele precisa de um local, ele e a comitiva dele precisa de um local para descansar. Não é? Ele vai para a casa do servo, o servo tem que ser hospitaleiro. O que quer dizer hospitaleiro? Assim, servo, você e sua família,
vaza da casa, vão dormir na rua. Eu durmo aqui dentro, no gostoso, no protegido, fora da chuva, fora do frio. Por quê? Porque eu sou senhor feudal. Você é servo, então você vira aí. Então a gente vê que o termo hospitalidade ele não tem uma origem muito legal, não. E por último, esse aqui eu duvido que caia um dia no vestibular, e é aqui que eu falo que vem a parte maliciosa da história. Tinha um direito que foi banido, que é o chamado direito da primas noctes. O que é as primas noctes? Pois bem, você quer, o servo, você quer casar com a serva? Beleza, você tem que pagar o imposto. Qual é o imposto? A primeira vez o senhor feudal. As coisas eram de uma forma que o senhor feudal ele tinha o direito de tirar a virgindade feminina antes do casamento entre um servo e outro serva. Ah, e se ele quiser fazer escondido? Então o senhor feudal tem o direito de chegar, matar todo mundo porque você desrespeitou o senhor feudal. É assim. Como vocês podem ver, essa relação de servidão é de grandíssima desigualdade. Pois bem, tendo tratado essa questão da servidão, falta um tipo de relação de reciprocidade que eu preciso trabalhar com vocês. E essa é de grande importância também e vai definir muito do feudalismo e da imagem que a gente tem hoje, que é a relação entre um senhor feudal e um senhor feudal. Não é uma relação de igualdade, mas é uma relação muito mais igual do que entre um senhor e um servo. Qual é a relação de um senhor feudal com outro senhor feudal? É o que a gente chama das relações de suzerania e vassalagem. O que faz o vassalo? O vassalo ele é visto como o mais fraco da relação, por assim dizer. Ele é o menor, ele, de certa forma, serve ao suzerano. O que o vassalo tem que fazer? Para o vassalo ter sua terra do suzerano, o suzerano ceder a terra para o vassalo tem que dar um elogio pro suzerano. O que é esse elogio? Ele chegar e falar, ah, você é o cara? Sim e não. O elogio é sim, o vassalo se ajoelhar perante o suzerano e falar, você é o maior, você é melhor que eu, você é mais poderoso que eu, e eu não vou traí-lo. Só que o elogio também, muitas vezes, ele tem que ser ele é considerado uma ação que essa pessoa que está se tornando vassalo fez para o suzerano. E a partir daqui que a gente pode falar de pessoas se tornando nobres, de servos se tornando nobres. Vamos supor que na guerra invadem o acampamento do senhor feudal e um servo vendo isso resolve salvar a vida do senhor feudal. O senhor feudal pode considerar que aquilo foi o elogio do servo para si. O senhor feudal torna ele um nobre e a partir daquele momento aquele servo se torna um vassalo do nobre, que vai ser agora o seu suzerano. Então é isso que a gente pode considerar como uma homenagem, como um elogio. A segunda coisa que o vassalo tem que fazer é entregar suas armas. Era a cerimônia de entrega das armas. É quando o vassalo se ajoelhava, expunha seu pescoço para o senhor feudal, entregava-lhe sua espada e fala: se um dia eu lhe trair, que o senhor use minha própria arma para me matar, pois nunca devo trair o meu suzerano. Em suma, essa era a entrega das armas. E por último, a última coisa que o vassalo tinha que dar era conselhos. Conselhos? Literalmente conselho. Quando chegava na época da guerra, na época de crise, os vassalos se reuniam para o seu suzerano e o auxiliavam para resolver essas crises. E quem é o suzerano de todos os suzeranos? É o rei. Ele é o suzerano de todos os suzeranos. É ele que todos os senhores feudais são seus vassalos. Pois bem, tendo estudado isso, agora o que o suzerano tem que fazer para o vassalo? Olha que curioso, o suzerano tem que dar um benefício para o vassalo. E qual é o nome do benefício? O nome do benefício é feudo. Olha que curioso, o feudo aqui ele é utilizado para outro sentido, porque muitas vezes o feudo é terra, só que o feudo ele pode vir através de um casamento. O feudo ele pode vir a partir de um título de cavalaria, na Inglaterra é muito chamado de Sir. Acho que nas regiões da Alemanha
tinha outros termos. Então, esses títulos de cavalaria começam a são conhecidos também como feudo. Ele pode dar o comando de parte do exército. Então, se a partir de agora eu sou um dos generais, então eu sou considerado um vassalo do meu suzerano, e esse comando militar é o benefício, é o feudo que meu suzerano deu para mim. Segunda coisa, todos eles têm que fazer um juramento perante Deus. E aqui que eu coloco minha segunda curiosidade. Sabe como era feito e como evoluiu essas relações de suzerania e vassalagem? Pois bem, eu vou falar como elas evoluíram. Elas começaram como o comitatus, como eu já mencionei, em que um bárbaro, comandante bárbaro, era eleito entre seus pares para se tornar o líder de todos os bárbaros perante um conflito. Isso evoluiu para as relações de suzerania e vassalagem. Como era feito, os dois, o suzerano e vassalo, se ajoelhavam perante Deus, fazendo seus votos de fidelidade, e como era selado esses votos de fidelidade? Com um beijo. Um beijo no rosto? Não, é um beijo na boca mesmo. O suzerano e o vassalo se olhavam, beijavam na boca, e estava feito finalizado o voto entre o suzerano e seu vassalo. Isso evoluiu. Ao longo do tempo, as relações elas foram traduzidas para os títulos de cavalaria. Como você era armado cavaleiro, o seu senhor ele passava as espadas na sua cabeça de sagrando cavaleiro, e depois ele chegava e dava um tapão na cara e falava: isso aí é para você demonstrar força. Essa questão evoluiu. E isso mostra bastante o aspecto que a gente tem bem machista da sociedade. Porque essa relação evoluiu. A partir essa relação evoluiu de uma forma em que um homem chegava para uma mulher e falava: eu te ofereço o meu nome e você oferece sua obediência para mim. A partir de agora seremos unidos fazemos nossos votos, um padre abençoa a nossa relação, e a partir de agora a gente é considerado marido e mulher. Gente, o casamento não está na Bíblia. Pelo menos não a visão que a gente tem do casamento. A visão do casamento que a gente tem hoje em dia evoluía dessas relações de suzerano e vassalo, em que o homem era considerado o suzerano e a mulher o seu vassalo. Por quê? A mulher tinha direito de utilizar o nome do homem, enquanto que a mulher abria mão de seus direitos para servi-lo. Essa é a evolução das relações de suzerania e vassalagem. E nota, não tinha música, tá? A música que a gente tem hoje do casamento, ela foi criada muito mais para frente, acho que no século XVIII, século XIX, na época da Rainha Vitória, em que a Rainha Vitória decidiu tocar uma música fosse tocada uma música de casamento. Essa música é a música da peça Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. E aquela música era a música tocada durante essa peça, e ela decidiu. Todo mundo gostou tanto que até hoje ela é utilizada. E a ideia de usar branco, como muitos falam, é para representar a virgindade. Que nem eu já falei, essa questão era extremamente importante na época do casamento. Então, quem era o maior dos suzeranos era o rei. Pois bem, o último aspecto fundamental que a gente tem que falar aqui é o aspecto religioso, que ele é extremamente importante no feudalismo. Por quê? Porque depois das atitudes envolvendo Luís o Piedoso e o Pepino e Carlos Magno, a partir daquele momento, o Papa e a religião cristã se tornam o maior de todos os poderes na época do feudalismo. Por quê? Primeiro, a religião tinha o monopólio do poder espiritual. Então, a partir de agora, se você fala qualquer coisa que a igreja discorda, você é um descrente, você é filho do capeta, você é herege e merece morrer. Então, tudo que a igreja falava sobre o poder espiritual era lei. Segundo, eles tinham domínio sobre a moral. Foi nessa época em que a gente começou a associar um erro a um pecado. Porque se for para pensar, de acordo com a lógica cristã, por que todo erro seria um pecado? Se, por exemplo,
Eu pego e jogo, vou tentar jogar algo no lixo tentando fingir que eu sou um jogador de basquete. Se eu falho, naquela época, seria muito válido eu associar esse meu erro a um pecado. Ah, eu tentei realizar qualquer tipo de atividade, eu tentei fazer uma maratona, tentei correr, tentei brigar e falhei. Isso é porque o diabo me atrapalhou. Então, o que era moral ou não era poder da religião católica. Depois, o outro tipo de monopólio que eles tinham era o monopólio cultural. Tudo que a gente tinha de conhecimento na época era controlado pela igreja. Por quê? Porque a igreja ela começou a construir o que a gente chama de centros de conhecimento, que eram na época e hoje ainda são conhecidos como mosteiros e monastérios. Nesses mosteiros e monastérios, a ciência foi desenvolvida durante muito tempo. E aqui a gente tem uma imagem extremamente anacrônica desse período, que é um período que a gente chama de época das trevas. Mas na verdade não. Na verdade, avanços importantíssimos foram feitos na ciência. Ou você vai falar que a Notre Dame ou qualquer outra igreja que foi criada naquela época não tem uma quantidade gigantesca de ciência e tecnologia envolvido. Esses prédios duram 1000 anos, enquanto que tem prédio que a gente constrói hoje em dia ainda que acaba caindo. E olha que na época não tinha concreto, não tinha viga de aço, não tinha engenheiros como a gente conhece hoje em dia, a gente não tem não tinha programação eletrônica de prédio, não tinha cálculos avançados através de computador. Eles faziam tudo de uma forma que ainda assim, utilizando técnicas científicas nesses locais, eram utilizadas para construir esses prédios gigantescos. Isso sem falar em avanços na medicina, avanços em qualquer campo da ciência, era monopólio da igreja. Então qual era a regra? Se você vai pesquisar alguma coisa naquela época, em mosteiros ou monastérios, você tem que associar com Deus. E é o que a gente chama de teocentrismo. Tudo que é produzido nessa época de cultura e conhecimento tem que ser associado a Deus. Por isso que os exemplos que eu mencionei, em grande parte, são igrejas, são construções gigantescas, totalmente voltadas a Deus. Pois bem, além disso, a religião ela tinha um grande controle sobre o que a gente chama de poder temporal, que é um dos termos que a gente utiliza para chamar poder político. E eles tinham um poder muito grande sobre a economia, tanto que eles proibiam completamente o que eles chamavam de usura, que é a prática de cobrança de juros e a ideia de lucro. Se você produz alguma coisa gastando materiais ou dinheiro, você não pode, por estar transferindo para outra pessoa, tentar ter um lucro em cima disso, um lucro em cima de seu irmão. Então a igreja proibia essa ideia de lucro e juros. Se você produz algo, você não pode ter um lucro em cima disso. Esse é o último slide, a gente já está acabando. E quando a gente fala de religião, como ela é dividida? Porque eu dividi os servos, dividi os senhores feudais e o clero. Como ele era dividido? Pois bem, a gente tem duas dimensões de divisão do clero, dividindo o clero com um total de 4 categorias. A primeira é o que a gente chama de alto clero, que são os líderes da igreja. São os abades e os bispos. Eles são quem controla a igreja, são os oficiais, por assim dizer. Enquanto que aqueles que estão abaixo deles, chamado baixo clero, são monges e padres. Vejam aqui como até nas relações da igreja há essa questão muito grande de relação com a divisão do poder feudal entre suzeranos e vassalos. O outro aspecto é o que a gente chama de clero secular ou clero mundano, que abarca bispos e padres. O que é esse clero secular, esse clero mundano? É literalmente o clero que está no mundo. São membros da igreja que vivem em sociedade, em que você, por exemplo, poderia acabar encontrando na rua, que você teria um grande tipo de contato. Contrapartida deles seria o que a gente chama de clero regular, que são os abades e os monges. E por que esses
que é chamado de clero regular? Por que esses caras não estão nessa região? Porque é o que eles... houve uma grande legislação no clero no ano de 565, criado por um cara chamado São Bento de Núrcia, em que ele falou que para se aproximar de Deus, os religiosos deveriam seguir uma série de regras, uma série de regulamentos, por isso o clero regular, que fariam que, em teoria, esses religiosos se aproximassem mais de Deus. Quais são esses votos? São os votos que muitos se refletem ainda hoje. Votos de clausura, votos de pobreza, votos de celibato, ou seja, o padre não, esses membros, esses abades, esses monges não podem se casar, de castidade, então religiosos não podem fazer sexo, votos de silêncio, ou seja, um religioso desse clero regular não pode se manifestar politicamente sobre as coisas. Então, se tiver uma grande confusão, política acontecendo, se, por exemplo, se hoje em dia tivesse esse tipo de governo, a gente tivesse esse tipo de clero secular, eles não podem falar nada pro governo, eles não podem reclamar, eles estão ali apenas rezando a Deus. E voto de clausura, desculpa, pulei. Voto de clausura é voto de isolamento. Clausura de certa forma, isolamento, prisão. Eles têm que ficar presos em monastérios e não podem sair de lá. Eles têm que ficar apenas nas regiões, monastérios e mosteiros para se aproximar mais de Deus. Eles não podem ter contato com o resto da sociedade. Você pensa, mas espera, como assim eles criaram? Gente, se vocês forem ler a igreja, ler a Bíblia, em momento algum fala que padre tem que abrir mão de seus bens, padre não pode se casar, padre não pode se manifestar. Em momento algum isso é contado na igreja. Isso foi tudo um costume criado no século VI. Pois bem, mas se vocês perceber, tudo isso que eu falei do São Bento de Núrcia, ele foi aplicado apenas por clero regular. E porque hoje em dia bispos e padres têm muitas dessas características que eu estou mencionando. Porque no século XI, os papas Leão IX e Gregório VII, eles decidiram combater uma prática chamada de nicolaísmo. Nicolaísmo é a prática da sexualidade. Resumindo, um monte de padre, um monte de bispo e um monte de freiras também começaram a se perder no que eles chamavam de padres da carne, e aí sim a gente entra no pecado, já na visão da Bíblia, puramente da Bíblia. E então esses dois papas decidiram falar, não, isso é um absurdo, nesse intuito de combater o nicolaísmo, eles decidiram pegar uma série de regulamentos e leis do clero regular e impor ele ao clero mundano. Então, por isso que hoje em dia padres e bispos, cardeais, estão relacionados a voto de pobreza, eles não podem casar, eles não podem fazer sexo, eles não podem se pronunciar politicamente. Então, isso criou esse grande, o que a gente chama de grande cisma do Oriente. Lembre-se, então, que todos esses aspectos que a gente tem hoje do clero, que a gente vê como essenciais ao catolicismo, na verdade eles foram criados, foram uma série de convenções. A Bíblia não fala sobre isso. Isso é o quê? Isso é uma tradição. Isso é um consuetudo. Pois bem, o que foi o cisma do Oriente? Foi o momento em que uma série de setores da igreja falou, não, a gente não vai adotar esses votos para a gente. A gente não reconhece esses votos, então a gente não faz parte da mesma igreja. Então a Igreja Católica rachou em Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja mais comum que a gente pensa, que é a que pegou esses votos do clero regular e aplicou no clero secular,
e a Igreja Apostólica Ortodoxa, que existe também até hoje. E se vocês forem ver, os membros, padres e pastores dessas igrejas casam, têm filhos, se manifestam publicamente. Então houve esse grande cisma do Oriente, rachando a Igreja Católica ao meio por causa das decisões de Leão IX e Gregório VII. Pois bem, gente, eu encerro minha aula aqui. Eu vou enviar depois para vocês a lista de exercícios, certo? Depois eu vou abrir meu contato para vocês para uma monitoria. Caso vocês prefiram, eu gostaria muito da opinião de vocês, eu posso fazer uma live na semana que vem para estar apresentando para vocês, respondendo a lista de exercícios e fazendo uma monitoria mais a fundo com vocês, certo? Mas aí vocês manifestam depois naquele grupo que a gente criou no WhatsApp. Agradeço muito bem a quem conseguiu aguentar minha voz até aqui e desejo a todos uma boa noite.